Informação exclusiva: o Palmeiras tem reunião marcada com o Barcelona para discutir o futuro de Messinho. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes dessa história, fala também sobre o Corinthians, quando é que vão chegar os reforços para o Timão. Já no São Paulo, o assunto é Luan, quem de fato demonstrou interesse em contratar o volante, cujo contrato se encerra em dezembro. Falo também sobre Nathan Silva, o zagueiro pode mesmo deixar o Galo. Tudo sobre a possibilidade de o Flamengo virar uma SAF. Tem ainda o futuro de Vitor Roque, especulado em vários clubes grandes do futebol europeu, as últimas do mercado, bastidores, a minha lusa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Antes de mais nada, só agradecer a um amigo que me deu essa camisa do Inter, que ficou bastante bonita. Se você quer me ver vestindo a camisa do seu time do coração, é só mandar a camisa que eu uso. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o melhor bônus do mercado, são mais de 500%. E nessa quarta-feira tem Arsenal e Manchester City, jogo do primeiro contra o segundo colocado do campeonato inglês. Vitória do Arsenal paga R$ 3,04, o empate paga R$ 3,47 e a vitória do Manchester City garante R$ 2,37. Fiquei na dúvida sobre qual palpite dar, então vou apostar que os dois times marcarão gols. Cotação a 1,70, vou colocar R$ 400 para voltar em 680. Ainda queria destacar os 4 jogos do Paulistão nessa quarta-feira, o principal deles, pelo menos para mim, Portuguesa e Ferroviária, confronto do penúltimo contra o último. Vitória da Lusa paga R$ 2,18, vou apostar R$ 300 para voltar em 654. Para apostar na unha é super simples, é só pegar o link no comentário fixo, faça seu cadastro e não esquece de usar o código bônus que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians, que acertou nas últimas horas o empréstimo de Everaldo ao América. A negociação estava selada há bastante tempo. Só que a ideia do Coelho e do Everaldo é que ele rescindisse o contrato com o Corinthians para assinar em definitivo no Coelho. O Corinthians não conseguiu chegar a um acordo financeiro com o Everaldo em relação a dívidas que tinha, e o Everaldo vai por empréstimo até a metade do ano, depois assina em definitivo com o time mineiro. Bora contar também que o Vasco deve gastar R$ 500 mil pelo empréstimo até o fim da temporada do atacante Lelê, o artilheiro do Campeonato Carioca, cara que marcou gols no Fluminense, no Botafogo e no Vasco. O empréstimo vai se dar depois do Campeonato Carioca, até porque ele está defendendo volta redonda. O Vasco e o Itaboraí, que é dono dos direitos econômicos, só precisam definir o número de parcelas. O Vasco gostaria de fazer um parcelamento um pouco mais longo e o Itaboraí defende o parcelamento em 2 vezes. Bora falar agora sobre Arangues. Contei para vocês que o volante chileno de 33 anos de idade vai jogar no Internacional a partir da metade do ano. O pré-contrato já foi inclusive assinado. Queria acrescentar uma informação: o salário do Arangues parte de R$ 650 mil por mês, assim que ele virar jogador do Colorado. Há uma série de bônus que podem aumentar esses vencimentos, número bem inferior ao que estava sendo discutido no ano passado. Se ele voltasse na oportunidade, chegaria para ganhar R$ 1 milhão mensais. Para completar o giro de notícias, contar sobre a minha Portuguesa, jogo de vida ou morte contra a Ferroviária 8h30 no Canindé. Portuguesa é a penúltima colocada com 5 pontos, a Ferroviária é a última com 4. Se a Lusa vence, ela vai para 8 pontos e se coloca novamente na briga para escapar da zona do rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, já é começar a planejar a Série A2 de 2024. A saideira do giro de notícias, ou melhor, mais 2. Primeiro, contar que o Santos contratou uma promessa do Sub-17, Isaac Gabriel Pereira, só 16 anos de idade, havia se destacado com a camisa do Novo Horizontino e chega para a base do Peixe. A última saideira do giro de notícias, contar que o Cuiabá não aceitou a liberação de Daverson para o Curitiba de graça. O Cuiabá quer R$ 20 milhões, o valor da multa rescisória, para liberar seu centroavante, que já tem um acordo verbal para se tornar atleta do Coxa. Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade do clube mais rico da América do Sul se tornar uma SAF. Esse assunto foi debatido nesta terça-feira pelo presidente Rodolfo Landim. Queria explicar por que o Flamengo, com faturamento superior a R$ 1 bilhão nas últimas 2 temporadas, cogita tal possibilidade. Landim explicou numa frase, abre aspas: podemos vender, por exemplo, uma porcentagem do clube no mercado e assim captar recursos para a construção do estádio de graça, fecha aspas.
está muito claro para todo mundo que o presidente Rodolfo Landim quer construir um estádio avaliado em mais de R$1 bilhão, até porque a intenção do Fla é construir uma arena para mais de 100 mil pessoas. O Flamengo já entendeu que vai ser muito difícil, para não dizer impossível, conseguir juntar tanto dinheiro sem atrapalhar o planejamento para o departamento de futebol. Foi aí que surgiu a ideia, ainda embrionária, de o Flamengo se tornar uma sociedade anônima do futebol e, ao contrário dos outros clubes brasileiros que venderam a maior parte das ações, ou seja, repassaram o comando do futebol, o Flamengo está disposto a vender só um percentual pequeno. Digamos que, por exemplo, venda 20% para a Ambev, é só um exemplo. Esse dinheiro, até por conta de toda a capacidade financeira do Flamengo, o número de jogadores excelentes, o tamanho da torcida, esses 20% poderiam render muita grana, que seria utilizada na construção desse estádio. A Ambev, como uma futura parceira do Fla, ficaria aproveitando os dividendos desses 20% das ações. Só para completar sobre o Flamengo, é importante contar que o rubro-negro joga nessa quarta-feira contra o Volta Redonda, de volta ao Campeonato Carioca, e existe a possibilidade de Everton Ribeiro se sentar no banco de reservas. Na terça, no último treino antes do jogo, Vitor Pereira optou por colocar o Vidal no lugar do meio atacante. A última atividade do Flamengo antes do jogo teve Santos no gol, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vidal e Arrascaeta, com Pedro e Gabigol na frente. Quero falar agora sobre Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, artilheiro da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e pretendido por Barcelona, Arsenal, entre outros clubes. Nas últimas horas, o empresário dele, o André Curi, fez uma revelação importante. Ele disse o seguinte, abre aspas, já teve proposta de um clube inglês, um espanhol e um italiano. Conseguimos mais ou menos 25 milhões de euros e rejeitamos de imediato, fecha aspas. Por que o André Curi nem levou essas propostas para o Atlético Paranaense? É que o Mário Celso Petralha, o presidente do Furacão, deixou bem claro que não haverá negócio por valores inferiores a 40 milhões de euros ou mais ou menos 220 milhões de reais. Com a lembrança de que o Vitor Roque foi comprado do Cruzeiro por apenas 24 milhões de reais, valor na época da multa rescisória, o Atlético Paranaense vai faturar uma grana alta. Quem vai se dar muito bem nessa história também é o América Mineiro, que segue dono de 15% do valor de uma venda futura. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que já há uma reunião marcada entre Palmeiras e Barcelona por Messinho, a pedido do Estevão William, menino de só 15 anos de idade, que chamou muita atenção nos últimos anos. Ele é tido pelo João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, como o único candidato ao Alviverde nos últimos anos a melhor do mundo num futuro não tão distante. Como é que eu descobri essa reunião entre o Palmeiras e o Barcelona? Nessa terça-feira surgiu a informação, divulgada por um programa de TV na Espanha, de que o Barcelona quer a contratação do Giovani. Consultei uma fonte minha no Palmeiras, uma fonte que sempre me ajuda, e a pessoa assegurou que não sabe de absolutamente nada em relação a Giovani e Barcelona. Já em relação ao Messinho, essa pessoa assegurou que na primeira semana do mês de março, representantes do Barcelona estarão em São Paulo para se reunir com dirigentes do Palmeiras e também com os pais do atleta. O André Curi, empresário do Estevão William, também deve participar desse encontro. Não há números debatidos até agora, mas o Barcelona já sabe que o PSG fez recentemente uma investida de 40 milhões de euros e o Palmeiras recusou. Ou seja, para se sentar à mesa com o Palmeiras, o Barcelona sabe que vai precisar pagar mais do que esses 40 milhões de euros. Atleta que só completa 16 anos de idade no mês de março e é tratado como um fenômeno por tudo que vem fazendo com a camisa do Palmeiras, já havia passado com sucesso também no Cruzeiro. Na temporada passada, por exemplo, em que ele teve 14 anos até março e 15 a partir daí, ele jogou no Sub-17 e terminou com 34 partidas e 23 gols marcados. Mais um atleta que vai garantir um caminhão de dinheiro ao Verdão. E o fato de o Endrick ter ido para o Real Madrid coloca ainda mais pressão no Barcelona em relação ao Messinho. Prometo ficar de olho nessa história. Antes de mudar de assunto, só mais algumas atualizações importantes no Palmeiras. Queria contar que o atacante Vitinho, titular do Palmeiras durante o título da Copa São Paulo de Juniores de 2023, está sendo emprestado por um time da Noruega, o Vålerenga. Empréstimo de uma temporada. O atacante não fazia parte dos planos do Abel Ferreira, jogador que fez 8 partidas, 2 gols e 3 assistências na Copinha. E essa história de que o volante Luan do São Paulo está na mira de Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, cada dia que passa surge mais um suposto interessado no atleta. Você sabe que o Luan tem contrato com o São Paulo só até 31 de dezembro, a partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato.
Você também sabe que o São Paulo já fez uma proposta de prorrogação do contrato, a oferta não foi aceita. Queria só acrescentar que a recusa do Luan não se deve a salário, aumento ou qualquer coisa desse tipo. O Luan só pretende renovar com o São Paulo se sentir parte integrante do projeto do tricolor, mais especificamente do técnico Rogério Ceni. Desde o ano passado, o Luan anda incomodado com as poucas oportunidades em campo e com as cornetadas que o Rogério Ceni sistematicamente dá nele nas entrevistas coletivas. Luan, que quase se mudou do São Paulo, ele fez parte de uma lista de atletas negociáveis no início desse ano. Pois bem, conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares para perguntar o que o São Paulo tem de proposta ou sondagem pelo atleta nesse momento. E o presidente me assegurou que não há nada, nem proposta, nem sondagem, nem contato, nem qualquer ligação do empresário dele. Ou seja, que se o Grêmio, se o Atlético e se o Palmeiras têm de fato a intenção de contratar o Luan, devem estar conversando diretamente com o empresário do atleta para formalizar um pré-contrato a partir de 1º de julho, o que impediria o São Paulo de faturar qualquer centavo com um jogador que é bastante querido pela torcida. Aí é uma curiosidade, vários atletas revelados em Cotia são muito cornetados pelos torcedores do São Paulo. Luan é um caso diferente, inclusive ele é defendido pelos torcedores que querem a utilização do atleta como titular. Só para completar sobre o São Paulo, dos 15 atletas lesionados, há a possibilidade de 2 voltarem nessa quarta-feira, confronto contra a Inter de Limeira, jogo no Morumbi. Hora de falar sobre o Corinthians para responder quando é que vão chegar os reforços do Timão para 2023. Até agora só 2 aquisições, Romero, velho conhecido do torcedor, e Matheus Bidu, o atacante lateral esquerdo, que acrescentaram bem pouco ao time principal, ao time titular. Desde janeiro, o Corinthians se envolveu em algumas especulações, entre elas, por exemplo, a possibilidade de Felipe Coutinho ser contratado. Mas posso assegurar para vocês que não existe, no momento, nenhuma tratativa envolvendo o Corinthians. Nem com Matheus Pereira, nem com Coutinho, nem com Michael, nem com qualquer outro jogador. O Corinthians pretende esperar o fim do Campeonato Paulista para tomar sua decisão em relação a reforços. Nem seria tão inteligente fechar com alguém agora, até porque a janela de inscrições no Campeonato Paulista já está encerrada, pelo menos na fase de grupos. A ideia dos dirigentes alvinegros é economizar nesses primeiros meses do ano e entender as principais necessidades do elenco, para que o Fernando Lázaro, com um pouquinho mais de análise e calma, possa escolher os atletas que serão contratados para o segundo semestre. Você não deve esperar por grandes nomes, especialmente se houver a necessidade de aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians até deve fazer 1 ou 2 movimentos importantes às vésperas da Libertadores da América, mas esses movimentos passam por jogadores que estejam desempregados ou livres no mercado. Então, nomes, por exemplo, como o do Arthur do Red Bull Bragantino, do Claudinho do Zenit, do Malcom também no Zenit, estão completamente descartados, nenhuma chance deles serem contratados. Só para fechar sobre o Timão, queria contar que um jornal russo está cravando que o Corinthians deve enfrentar a seleção da Rússia em um amistoso durante a data FIFA do mês de março. Dos dias 20 a 28 de março, não deve haver competições em todo o mundo, porque é o momento em que as seleções vão estar jogando. A seleção russa está suspensa, não tem tido a oportunidade de disputar competições oficiais e está preparando esse amistoso com o Corinthians. De acordo com esse jornal russo, a proximidade entre o Corinthians e o país europeu se deu nos últimos meses, depois de vários atletas serem negociados, como Robert Renan, Duqueiroz, Ivan e também o Mantuan. Bora fechar o vídeo para falar sobre Nathan Silva. Ele vai ou não deixar o Atlético? Informação divulgada nos últimos dias pelo Lucas Tanaka, que causou enorme repercussão. O Atlético, por meio de sua assessoria, assegurou que o Nathan faz parte dos planos do Eduardo Cudê e não será negociado. A gente sempre precisa entender que a assessoria de imprensa, os departamentos de futebol vão tentar divulgar as notícias que mais interessam. Mas se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais profunda do elenco do Atlético e das opções no Galo, dá para entender que o Nathan Silva esteja numa lista de atletas disponíveis em caso de boas propostas. Você quer ver? Por exemplo, nesse momento, o Atlético tem Hever, Gemerson, Igor Rabelo, Bruno Fux e Nathan Silva como zagueiros. São 5 defensores. E o Atlético também espera anunciar nos próximos dias a chegada do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Seriam 6. E olha que eu estou escolhendo atletas da base. O Galo tem bons zagueiros na categoria inferior.
Será que mesmo assim, com os 6 atletas, o Natan seria inegociável? Zagueiro que já viveu seus bons momentos com a camisa do Atlético, mas perdeu espaço antes mesmo da chegada do Eduardo Cudê. Na temporada de 2023, o Natan foi titular em 2 dos 5 jogos. Ele foi reserva na primeira partida, acabou entrando nos minutos finais contra a Caldense, depois jogou como titular contra a Tombense e contra o Ipatinga nos 2 jogos seguintes, os 2 mais recentes, incluindo o confronto contra o Cruzeiro. O Natan foi para o banco de reservas e de lá não saiu. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. Lembrando que a gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola, ainda não sei ao certo horário, vou ao Canindé às 8h30 da noite, jogo importantíssimo do Aralusa, mas em algum momento a gente faz essa live. Combinado? Abraço, tchau!